Bom dia. Antes de começarmos esta oração de sexta-feira, escreva nos comentários qual pedido você coloca hoje diante de Deus. Sua palavra, mesmo curta, pode ser o início de algo que o Senhor deseja fazer na sua vida. Reserve este momento para se conectar com Ele e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração enquanto ouvimos a mensagem e oramos juntos ao final. Muitas vezes, começamos o dia carregando preocupações, pressões e dúvidas, mas Deus nos chama a trazer tudo isso para Ele, antes mesmo de iniciarmos nossas tarefas. Hoje, quero que você abra o coração, porque esta reflexão vai fortalecer sua fé e preparar você para enfrentar o dia com confiança. Deus ainda fala, ainda age e ainda responde orações sinceras. Fique comigo até o final, porque vamos orar juntos, apresentando sua vida ao Senhor. Se precisar de oração por algo específico, escreva aqui no chat. Eu quero orar por você. Deus honra quem busca, e Ele vê cada detalhe do seu coração. Que esta mensagem seja uma ferramenta para renovar sua fé e lembrar que o Senhor continua cuidando de você. A Bíblia nos mostra um homem que tinha autoridade, respeito e posição, mas enfrentou algo que nenhum desses atributos podia resolver. Seu servo estava doente e nenhum recurso humano podia ajudá-lo. Mesmo assim, ele não se desesperou. Ele decidiu buscar aquele cujo poder está acima de qualquer limite humano, Jesus. Essa atitude revela que fé verdadeira nasce quando reconhecemos que só Deus pode tocar o impossível. Esse homem era um centurião romano, alguém que comandava soldados e tinha sua palavra obedecida imediatamente. Porém, diante da dor, ele entendeu que sua força não era suficiente. Ele ouviu sobre Jesus, acreditou no que escutou e foi ao encontro dele. Isso nos ensina que a fé começa quando deixamos de confiar apenas no que temos e passamos a confiar no que Deus pode fazer. Quando o centurião encontrou Jesus, ele abriu o coração e apresentou seu pedido sem medo. Ele sabia que não tinha controle sobre a situação, mas também sabia que estava diante daquele que tem autoridade sobre tudo. Às vezes, Deus só espera que nos aproximemos dele com sinceridade, reconhecendo nossas limitações e confiando que sua palavra é capaz de transformar qualquer cenário. Ao ouvir o pedido do centurião, Jesus prontamente respondeu que iria até sua casa para curar o servo. No entanto, a resposta do centurião foi surpreendente. Ele afirmou que não era digno de receber Jesus em sua casa e que bastava uma palavra para que o milagre acontecesse. Essa declaração revela uma fé que não busca sinais visíveis, mas confia plenamente no poder da voz de Cristo. O centurião explicou que entendia de autoridade porque vivia nela. Quando ordenava algo, seus soldados obedeciam. Por isso, ele sabia que se Jesus desse uma ordem, a enfermidade teria que se submeter. Ele reconheceu o poder espiritual de Cristo sem precisar vê-lo agir, mostrando que a verdadeira fé é baseada na confiança e não na evidência física. Diante dessa atitude, Jesus ficou admirado e declarou que não havia encontrado tamanha fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E naquele exato momento, sem que Jesus tocasse ou visitasse o doente, o servo foi completamente curado. Esse relato nos mostra que a fé que toca o coração de Deus é aquela que acredita antes de ver, que confia mesmo sem provas, que descansa no que ele diz. A fé do centurião nos confronta porque muitas vezes buscamos garantias antes de confiar em Deus. Queremos ver mudança antes de acreditar na promessa. Porém, Jesus elogia exatamente o oposto. A fé que se apoia em sua palavra, mesmo quando nada ao redor parece diferente. Essa fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim como o centurião, somos chamados a confiar que uma palavra de Jesus é suficiente para transformar qualquer situação.
Muitos de nós desejamos um sinal físico, mas Deus quer que aprendamos a reconhecer seu poder mesmo sem vê-lo com os olhos naturais. A fé genuína nasce quando a voz de Cristo se torna mais forte do que nossos medos e dúvidas. A Bíblia nos lembra de pessoas como Tomé, que só acreditou ao ver as marcas em Jesus. Mas o próprio Cristo disse que são bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Esse é o caminho que ele deseja para nós. Confiar antes da prova, descansar antes da resposta, acreditar antes do milagre. Quando cultivamos esse tipo de fé, abrimos espaço para Deus agir profundamente em nossa vida. Também vemos, na Bíblia, os discípulos enfrentando uma tempestade e sendo dominados pelo medo. Mesmo com Jesus presente no barco, eles pensaram que iriam afundar. Isso mostra que, às vezes, conhecemos Jesus, mas deixamos que as circunstâncias falem mais alto do que a fé. O Senhor então acalmou o vento e o mar, revelando que nenhuma situação é maior que sua autoridade. O problema dos discípulos não foi a tempestade, mas a falta de confiança. Eles tinham visto milagres, mas ao primeiro sinal de perigo, esqueceram quem estava com eles. Assim acontece conosco. Sabemos que Deus é poderoso, mas quando a luta chega, permitimos que o medo ocupe o lugar da fé. Jesus nos chama a confiar nele mesmo quando tudo parece fora de controle. A fé verdadeira não ignora a realidade, mas confia que Cristo está acima dela. Ele continua tendo poder para acalmar ventos, restaurar o que está quebrado e trazer paz onde há caos. Quando permitimos que a voz do medo diminua, começamos a ouvir com mais clareza a voz de Deus. É nesse momento que nossa fé amadurece e aprendemos a caminhar com segurança mesmo em meio às tempestades. A Bíblia nos ensina, em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé não depende dos nossos olhos, mas da confiança no que Deus já disse. Muitas vezes esperamos sentir algo ou ver um sinal, mas a verdadeira fé nasce quando escolhemos acreditar, mesmo antes de qualquer mudança acontecer. Também aprendemos em 2 Coríntios 5:7 que devemos caminhar por fé e não por vista. Essa verdade nos lembra que nossa jornada com Deus não é baseada no que conseguimos entender, mas no que Ele já prometeu. Quando nos apoiamos apenas no que vemos, ficamos inseguros, mas quando nos sustentamos na palavra, encontramos firmeza, direção e coragem para avançar. E Romanos 10:17 nos mostra que a fé cresce ao ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais alimentamos o nosso coração com a Bíblia, mais forte nossa fé se torna. A fé do centurião não surgiu do nada. Ela nasceu porque ele ouviu sobre Jesus e confiou no que ouviu. Assim também acontece conosco. Quanto mais ouvimos a voz de Deus, mais aprendemos a depender dela. A fé do centurião não foi construída em um momento, mas através do que ele ouviu sobre Jesus. Ele escutou relatos de curas, de autoridade e de compaixão, e isso criou convicção dentro dele. Da mesma forma, nossa fé cresce quando nos expomos continuamente à palavra. Não é algo automático, mas um processo diário de ouvir, crer e guardar no coração aquilo que Deus diz. Quando permitimos que a palavra ocupe espaço dentro de nós, ela começa a mudar nossa maneira de pensar. O medo já não fala tão alto e a dúvida perde força. Foi isso que aconteceu com o centurião. Ele não precisava ver Jesus tocar o enfermo. Ele sabia que o poder estava na ordem que Jesus liberava. Esse tipo de fé nasce quando a verdade bíblica se torna mais forte que nossas emoções e circunstâncias. E assim como aquele homem recebeu uma resposta imediata, também podemos experimentar milagres quando escolhemos confiar totalmente. Nem sempre o resultado vem na hora, mas a fé verdadeira nos mantém firmes. Quando a palavra é a base da nossa confiança, caminhamos com segurança, sabendo que Deus é fiel e cumpre o que promete.
A fé que cresce na palavra gera coragem, paz e esperança. A fé cresce quando escolhemos confiar mesmo sem entender tudo. A Bíblia diz que caminhamos por fé e não pelo que vemos, lembrando que Deus já conhece cada detalhe do nosso caminho. Quando abrimos o coração para ouvir sua voz, nossa confiança ganha força. A fé também amadurece quando enfrentamos dúvidas. Em vez de seguir o medo, aprendemos a responder com a palavra. É assim que o coração fica firme, mesmo quando a situação parece contrária ao que esperamos. Quando deixamos a verdade de Deus guiar nossos passos, começamos a ver mudanças dentro de nós. A fé deixa de ser apenas teoria e se torna prática diária. Assim como o centurião confiou em uma única palavra de Jesus, somos chamados a acreditar que o Senhor continua agindo hoje. Muito obrigado por ouvir essa oração. Que Deus abençoe o dia de vocês hoje. Amém.